Olá, amados. Bom dia, queridos. Bom dia com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário. E louvado seja o Senhor por essa linda manhã, por esses lindos bichinhos aqui. Olha que bonitinho esse. Frederico ganhou um irmãozinho, tão pequenininho. Olha o pequenininho que ele é. Bem pequenininho, tá vendo? Ele gosta de ficar aqui perto dessa luzinha que fica quentinho, né, Frederico? Não precisa ficar com ciúme. E, queridos, hoje o assunto é bem tranquilo, graças a Deus, é um assunto muito tranquilo, porque já passei dessa fase, né? Tem situações na vida da gente que a gente passa tantas vezes, que primeiro é uma ferida, né? E depois a ferida parece que fica maior, fica mais profunda, fica inflamada e começa depois a cicatrizar, dar uma casca e fica uma casca bem grossa e depois acaba que desaparece, porque a gente fica calejado, né? Calejado naquela situação. E hoje nós vamos falar do perdão, né? A beleza do perdão. E o perdão realmente é algo maravilhoso. E o devocional hoje vai falar quantas vezes, né, nós perdoamos sem mesmo a pessoa ter pedido perdão para nós. Alguém já perdoou assim? Já conseguiu perdoar alguém que a pessoa não veio até você e pediu desculpa, te afrontou, te humilhou, colocou o dedo na sua cara, bateu na mesa, inventou algo que te chateou muito e ficou por isso mesmo, né? A pessoa não veio até você pedir desculpa. Graças a Deus, queridos. Na minha vida já aconteceram muitas situações de pessoas que me afrontaram, que me humilharam, que me chatearam, que me caluniaram, que me afrontaram, que sim, puseram o dedo na minha cara, que bateram na mesa e me proibiram de falar de Jesus para ela. Teve uma ocasião que eu fui levar uma cesta básica para um irmão, e esse irmão tinha sofrido um acidente, estava com o pé machucado. E ali eu fui levar a cesta e falei, graças a Deus que você está bem, né? Tá com dificuldade para andar agora, mas daqui a pouco tá andando, tá tudo normal. E esse irmão ficou tão irado, tão chateado, tão nervoso, que eu não sei de onde veio aquela ira, que ele começou a me xingar e jogar chinelo, mandando eu sair da casa dele. E depois a pessoa que estava comigo foi tomar as minhas dores e foi, né, chamar a atenção desse moço, e esse moço pegou a faca e quis agredir essa pessoa com a faca. E, queridos, quando a gente consegue identificar que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra principados e potestades, dominadores, né, que usam as pessoas, muitas vezes pessoas mais próximas da gente, pessoas da família, né, da nossa própria casa. O inimigo, ele está aí para isso, queridos, para matar, roubar e destruir, tirar a nossa paz, tirar a nossa comunhão entre irmãos, né? E quantas vezes eu fui afrontada, fui mesmo humilhada, mas para a glória de Deus, eu consegui passar por essa fase. Essas coisas não me ferem mais, pode até na hora me causar algum sentimento, mas na mesma hora eu já expulso em nome de Jesus, porque eu falo, não, eu estou vestido com a couraça da justiça, né? Essas flechas, esses dados inflamados de Satanás não vão me atingir. Eu estou com o capacete, né, da salvação, a armadura de Cristo. Então, nenhum mal, né, vai afligir. Vem aqui, menina. Então, queridos, hoje eu deixei os bichinhos aqui porque é um assunto tranquilo, é leve, né? Espero que seja leve para vocês também, que vocês sejam pessoas que consigam perdoar, independente do outro vir te pedir perdão ou não, que você consiga liberar esse perdão. E como é que eu fiz isso com todas as pessoas que me chatearam?
eu simplesmente paguei o mal com o bem, né? A palavra do Senhor fala para nós pagarmos o mal com o bem. A palavra do Senhor fala que bem nós fazemos se nós amamos o nosso amigo, né? Que não tem sacrifício nenhum em amar quem nos ama. Nós devemos amar quem nos odeia, quem nos calunia, quem nos afronta, né? Da outra face. Então esse é um processo, queridos, que nós somos forjados no momento que nós passamos por essas afrontas, por essas situações, é que a gente vai sendo curado desse mal, né? É passando, né, pela situação é que a gente sabe se realmente a gente foi curado ou não daquela situação de ser afrontado e não levar para o coração, né? Porque nos momentos em que eu era afrontada, criava sim uma raiz de amargura e ali um ressentimento, e aí eu falava, meu Deus, não deixa, Senhor, crescer em mim esse mal, não deixa, Senhor, esse ressentimento, né? Como eu sempre digo, tudo que a gente alimenta cresce. Até o Frederico tá ficando bem grandão, né, Frederico? Então, queridos, que nós não alimentemos coisas ruins, né? Afrontas, que entra aqui, sai aqui, não deixa no seu coração, não fica alimentando aquilo, porque aquilo cresce, enraiza, depois para sair é muito difícil. Então, como que eu lidei, né? Sempre me lidei com essas situações de afrontas, né? Uma vez eu fui afrontada e colocaram o dedo no meu rosto, né? E ficou muito nervosa a pessoa comigo, mas logo aquela pessoa ia fazer aniversário. E aí eu peguei e comprei um presente pra ela. E meu marido até falou assim, você tá doida? Depois que essa pessoa fez com você, te afrontou, te humilhou, né? Quase que te colocou pra fora da casa, bateu na mesa, proibiu você falar de Jesus, você vai comprar presente. E eu fiz com o maior de todo o meu coração, sabe, queridos? Não com um sentimento de afronta, não, mas com um sentimento assim, bem de Deus mesmo, de paz, de querer paz, sabe? Então eu fui e dei o presente para essa pessoa, como se nada tivesse acontecido, e por muitas e muitas vezes, aliás, praticamente todas as vezes que eu fui ofendida, afrontada, eu não me pediram desculpa, não vieram até mim e falaram, me perdoa, me desculpa, não. Eu mesma, que pela graça do Senhor na minha vida, né, por buscar cada vez mais os frutos do Espírito, a paz, a alegria, o amor, a mansidão, o domínio próprio, né, a benignidade, a longanimidade, enfim. Ser tardio em irar-se, né, pronto a ouvir, tardio em falar. Então, conforme a gente vai exercitando tudo isso, a gente vai adquirindo de Deus essa paz para perdoar, para ir até a pessoa que nos afrontou e encarar, olhar nos olhos e simplesmente tá tudo bem, tá tudo bem. Quanto mais você convive com aquela pessoa, você vai percebendo que realmente tá tudo bem, que tudo acabou, que tudo passou, e louvado seja Deus por essa bênção maravilhosa que é o perdão, né? E a leitura diz assim, ó, nossa palavra-chave de hoje é perdão, e a leitura é aqui, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Então, queridos, Jesus, naquele momento ali na cruz, né, num momento de dor, de muita dor, de muita humilhação, clamou ao Pai por perdão, né? Pai, perdoa-se, eles não sabem o que fazem. Então nós devemos seguir o exemplo de Jesus e entender que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, né, mas contra as potestades. E a leitura diz assim, ó, o perdão é uma poderosa decisão de libertação semelhante ao ato de desamarrar uma embarcação, permitindo-nos soltar os laços de rancor e ressentimentos que nos aprisionam. Inspiradoramente, existe uma árvore da Índia, o sândalo, cuja madeira, ao ser cortada, libera um aroma tão envolvente que até os instrumentos utilizados para talhar a árvore ficam impregnados com a sua fragrância. Esse fenômeno natural espelha a beleza do perdão demonstrado por Jesus, que mesmo sob a tortura perdoava aqueles que o feriam.
transformando o amargo de sua dor em redenção e salvação para a humanidade. Cristo, em sua infinita graça, escolheu sofrer por nós, oferecendo-nos perdão mesmo quando nada merecíamos. Se Ele, sendo Deus encarnado, estendeu misericórdia, quem somos nós para reter o perdão ao nosso próximo? Ao abraçarmos o perdão e o amor de Jesus que o amor de Jesus nos deixou, somos convidados a ser como o sândalo perfumado, até mesmo aqueles que nos ferem, liberando-os assim as cadeias do ressentimento, revivendo em uma liberdade plena e autêntica. Perdoar não surge de um mero sentimento ou impulso passageiro, mas de uma decisão consciente e firme. Sua vida não precisa ser definida pela dor ou pela amargura, mas pelo fato de você ter sido perdoado em Jesus. Ao viver o perdão que Jesus nos oferece, abrimos as portas para uma vida de verdadeira liberdade. E este é o convite de Deus para você hoje. Perdoe, liberte-se das amarras do ressentimento e siga rumo a uma nova vida repleta de novos começos e possibilidades. A nossa frase do dia diz assim: às vezes na vida teremos que perdoar quem nunca foi capaz de pedir perdão. Muitas vezes, queridos, praticamente todas as vezes na vida, teremos que ser capazes de perdoar quem nunca nos pediu perdão. E a palavra-chave de hoje é perdão. Então perdoe, queridos, porque o perdão é a chave, A chave que nos conecta com Deus, é a chave que nos conecta com nós mesmos, onde nós temos paz, alívio, tranquilidade. Só nós temos a chave que abre a porta do nosso coração para Jesus entrar, E como nós abrimos essa porta? Perdoando, queridos. A palavra do Senhor fala que quando a gente perdoa, a gente também é perdoado. E se a gente não perdoa, também a gente não pode ser perdoado, Queridos, que nós possamos hoje, pedir para o Senhor nos dar mesmo coração igual ao dele, disposto a obedecer, disposto a perdoar, a amar o nosso irmão, Esse fundo musical é lindo, É uma oração, pedindo ao Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Um coração, Pai, disposto a obedecer, a cumprir tudo o teu querer, Um coração disposto a amar o meu irmão, a olhar com os olhos de Cristo, a perdoar com o perdão de Jesus. Que nesta manhã, queridos, vocês possam receber o dom do perdão, que vocês possam abrir o coração, Só vocês têm essa chave que pode abrir o coração para receber Jesus, E através do perdão, você também é perdoado. E o perdão é maravilhoso, realmente é libertador. Nos livra de algemas, de prisões, de cadeias, que nos aprisionam. Quando nós perdoamos, somos verdadeiramente livres. E que o Senhor possa falar melhor em cada coração. E a oração de hoje é pedir que o Senhor nos perdoe, Pedir que o Senhor nos dê esse coração perdoador, esse coração amável, esse coração disposto a obedecer, a perdoar, a amar de verdade, A nos abrir de todo o nosso coração, sem falsidade, sem ser forçado, mas que nós sejamos naturalmente perdoadores em nome de Jesus. Pai querido, nesta manhã, Senhor, nós nos colocamos em Tua presença, pedindo, Senhor, que o Seu Espírito Santo, que o Senhor venha, Senhor Jesus, através do Teu infinito amor, Pai, encher-nos da Tua paz, encher-nos da Tua graça, encher-nos do Teu perdão, que possamos, Senhor, ser verdadeiramente cheios deste amor, cheios dessa graça.
Senhor, que nós possamos estar tão cheios, ó Pai, dessa paz, que nós possamos transbordar, Jesus, e levar, Senhor, a paz do Senhor por onde nós andarmos, exalarmos, Senhor, o perfume do Senhor, que onde nós passarmos, Pai, possamos ser reconhecidos como seus discípulos, como seus servos, perdoando e sendo perdoado em nome de Jesus. Amém, queridos. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova palavra, uma nova mensagem, uma nova reflexão do Senhor, né? Uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Em nome de Jesus. Esse aqui é o Chaves. Esse aqui é o Kiko, Frederico, Kiko. E esse é o Chavinho, tão pequenininho o Chavinho, olha. Veja, gente, o Chavinho ainda é um bebezinho, que só quer ficar aqui na luzinha dele, né, Chavinho? Ele sente muito frio, então ele gosta de ficar aqui na luzinha, esquentando, né, Chavinho, bonitinho. E o Frederico já tá bem grandinho, né? Já fica pra lá e pra cá, pulando, né, Frederico? Você tá muito levadinho. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Beijo, beijo.